12. Atos, capítulo 12, versículo 25. Vamos ler juntos. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Agora capítulo 15, versículos 36 a 40. Atos 15, versículos 36 ao 40. 36 ao 41. Vamos ler agora alternadamente. Atos 15, 36 ao 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Nosso tema: restauração. Nós vamos trabalhar estes dois textos que nós citamos com os irmãos, Atos capítulo 12, versículo 25 e Atos capítulo 15, versículos 36 a 40, e outros textos que se fizerem pertinentes na palavra de Deus. Meus queridos, creio que todos já ouviram a história de um carcereiro que tinha uma missão que lhe foi dada pelo Império Romano. Era a missão de guardar aqueles que estavam no cárcere. E no cárcere haviam dois personagens que estavam sendo perseguidos pelos judeus e que foram entregues pelos judeus às autoridades romanas. Estes personagens eram Paulo e Silas. E diz-nos a palavra, lá em Atos capítulo 16, que apesar de terem sido presos injustamente, esses homens na prisão cantavam e louvavam a Deus, notem, até por volta da meia-noite. E à meia-noite sobreveio um grande terremoto. E esse terremoto soltou todas as cadeias de todos os prisioneiros. Mesmo dentro da cela eles usavam cadeias, estavam aprisionados. E o terremoto soltou todas as cadeias de todos os prisioneiros. E esse terremoto também abriu as portas do cárcere. Só que o carcereiro não percebeu o terremoto. E quando ele acordou, porque havia dormido, ele percebeu que as portas da prisão estavam abertas. E ele notou que os grilhões que prendiam os presos estavam soltos. E ele então tomou uma decisão à meia-noite em sua vida. Ele ia se suicidar. E por que uma decisão tão radical como esta? Porque ele sabia que como soldado romano não podia falhar em sua missão. Ele sabia que se os prisioneiros tivessem saído, ele seria sentenciado à morte pelo Império Romano. E então ele, em desespero, decide fazer isto por si mesmo. Tomando da sua espada, ia se suicidar. Mas além do terremoto, algo extraordinário, um terremoto específico que solta os cárceres, as algemas dos prisioneiros e abre as portas do cárcere, houve algo mais extraordinário ainda. Os prisioneiros não fugiram, os prisioneiros não saíram de onde estavam. E quando ele, tomando da espada, ia se suicidar, o apóstolo Paulo disse: não faças isto, estamos todos aqui. E esse prisioneiro então pergunta àqueles servos de Deus
que eu devo fazer para que seja salvo? E ouvem a seguinte resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Meus queridos, quero comparar a experiência desse carcereiro que julgava ter falhado em sua missão, que julgava que pela sua falha era indigno de continuar servindo ao Império Romano, com a falha de um outro homem, João Marcos, e que talvez também julgasse que pela sua falha era indigno de ser discípulo de Cristo. O que o carcereiro e João Marcos têm em comum? Fragilidades. O carcereiro com certeza estava muito cansado, e por excesso de canseira ele adormeceu quando não deveria adormecer. Ele deixou de vigiar os soldados quando deveria vigiá-los. João Marcos também. Certamente, embora fosse um servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em determinado momento sentiu-se emocionalmente exausto, emocionalmente cansado, e a história nos afirma que ele demonstrou fragilidade. Esse é o nosso primeiro ponto: fragilidade como servos de Deus. Meus amados, eu e vocês somos servos de Deus pela graça que operou eficazmente em nossa vida. Podemos dizer com alegria: eu e vocês somos servos de Deus. Nós somos separados deste mundo e nós somos incluídos num processo de santificação. E por causa disso devemos nos empenhar dia após dia, manhã após manhã, para desenvolver a nossa santificação com temor e tremor, conforme disse Paulo aos Filipenses capítulo 2, versículo 12. E embora eu tenha certeza que eu e vocês, estando empenhados na nossa santificação, nesse desejo de sermos santos como é Deus santo, muitas vezes, apesar das nossas boas intenções, nos deparamos também com as nossas fragilidades, as fragilidades da nossa natureza como servos de Deus. Este foi o caso de João Marcos. Ele é referido frequentemente como João. João era o seu nome judeu e Marcos era o seu sobrenome romano. Talvez nós conheçamos mais como Marcos, mas o seu nome é um nome composto, João Marcos. Ele era filho de uma mulher cristã influente em Jerusalém, chamada Maria. Para os irmãos referenciarem, foi na casa de Maria que os crentes estavam reunidos quando Pedro estava preso. Lembram-se? Atos capítulo 12, versículo 12. Foi nesta casa que Pedro chegou após ter sido libertado miraculosamente do cárcere. E foi nessa casa que as pessoas deixaram Pedro batendo a porta, demorando-se em atendê-lo porque não acreditavam que ele havia sido liberto. Esta é Maria, mãe de João Marcos. João Marcos era primo de um outro personagem que nós estudamos na semana passada, primo de Barnabé. Além disso, João Marcos, ele foi evangelizado e discipulado por Pedro. Em 1 Pedro 5,13, Pedro chama de meu filho. Isso sugere provavelmente que ele se converteu e foi discipulado pelo apóstolo Pedro. Note, meus queridos, ele passa a acompanhar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Ele não era apóstolo, ele não era pregador, mas os auxiliava nessa missão. E passa a acompanhá-los na primeira viagem missionária. Essa primeira viagem missionária se mostrou desafiadora. Se os irmãos observarem Atos capítulo 13, versículo 8, logo de início, quando Paulo pregava o evangelho a um procônsul, Sérgio Paulo, Elimas o mágico fez forte oposição a ele, de tal forma que Paulo não conseguia pregar a palavra ao procônsul Sérgio Paulo. Naquele momento, Paulo repreendeu o espírito que atuava em Elimas o mágico e ele ficou cego temporariamente. O procônsul, vendo estas coisas, converteu-se, creu no Senhor Jesus, entregou a sua vida a ele.
Mas além desse primeiro embate, outros embates se sucederam na primeira viagem missionária. Houve inclusive a enfermidade do apóstolo Paulo. Quando então prosseguiram com esta viagem, navegando em direção a Perge e Panfilha, houve algo na vida de João Marcos que o fez decidir abandonar a missão. Literalmente, ele desertou. Literalmente, ele abandonou a missão e foi para Jerusalém. Notem onde ficava a casa da sua mãe. Ele se acovardou. Ele desertou. Ele teve medo. Tempos depois, aproximadamente 10 anos, quando Paulo e Barnabé resolveram fazer a segunda viagem missionária, e agora Atos 15, 36, Barnabé queria levar novamente João Marcos. E então, Paulo se coloca grandemente em oposição a essa decisão de Barnabé. Diz-nos o texto que houve uma resistência muito grande entre Paulo e Barnabé. Houve uma discussão muito grande entre Paulo e Barnabé. Houve uma discordância muito grande em Paulo e Barnabé. E eu fico imaginando esses dois santos homens de Deus discordando, discutindo e se altercando em relação a um assunto. Mas essa discussão, altercação, foi tão grande e tão significativa que Barnabé não seguiu junto com Paulo para a segunda viagem missionária. Barnabé, tomando consigo a João Marcos, foi em direção a Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, continuou a segunda viagem missionária, Atos 15, 39 e 40. E eu pergunto, será que a trajetória de João Marcos neste momento estava definida? Será que a história de João Marcos nesse momento estava encerrada? Será que por ter desertado quando não deveria desertar, se acovardado quando não deveria se acovardar, ele estava para sempre descartado como um servo do Senhor Jesus Cristo, como um discípulo de Jesus Cristo e como alguém útil ao Evangelho? Aos olhos humanos, sim. Talvez eu e vocês tenhamos a mesma tendência que Paulo teve. Porque quando Barnabé queria levar na segunda viagem missionária João Marcos, ele disse não, não é justo levar João Marcos que nos abandonou na primeira viagem missionária desde a Panfilha. Não, não é justo ser reintegrado como servo e como discípulo. Não é justo caminharmos com ele. Talvez seja a nossa tendência. Quantos dentre nós que corriam bem e hoje estão distantes de Deus? Quantos dentre nós que talvez presentes estão vivendo sem nenhum vigor, sem nenhum calor espiritual? Quantos, meus queridos, à semelhança de João Marcos, têm se acovardado quando deveriam testemunhar? Ter negado em confessar a Deus diante dos homens? Quantos? Qual é o nosso diagnóstico em relação a estes? Mas talvez eu e vocês em algum momento da nossa vida nos assemelhemos a João Marcos. Às vezes estamos tão cercados de boas intenções, querendo falar de Jesus e querendo testemunhar, mas nos deparamos com as nossas fragilidades. Quantas vezes, meus amados, não tivemos coragem suficiente para confessar a Jesus Cristo diante dos homens, para confessar diante dos homens o poder de Deus e aquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Quantas vezes, como Jacó, pensamos mais nas nossas misérias e em vez da glória do Evangelho em nós? Jacó foi convidado para falar a Faraó, e quando Faraó lhe perguntou quantos são os seus dias, ele disse: poucos e maus são os meus dias. Quando na verdade ele deveria dar um testemunho glorioso do agir de Deus em suas vidas. Quantas vezes nos assemelhamos a João Marcos? Quantas vezes nos assemelhamos a Jacó? Quantas vezes nos assemelhamos a Pedro, que negou a Jesus Cristo 3 vezes?
Quantas vezes, meus queridos, nós consideramos a nossa vontade mais importante do que a vontade de Deus? Quantas vezes, em nosso egocentrismo, em vez de dar um testemunho do nome de Cristo, nós o negamos? Somos chamados para ser espirituais e como espirituais a permanecer em pé. Mas mesmo nós que somos espirituais e que estamos em pé, precisamos ter consciência da nossa fragilidade. Tanto é que a Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2 dizem: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Não é vergonhoso assumirmos que somos frágeis. Infelizmente, somos frágeis. Mas a fragilidade pode nos caracterizar em determinados momentos, mas não ser o nosso estilo de vida. Mas se eu estou falando a pessoas, talvez que nos assistem, talvez que aqui estão, que já tiveram essa dolorosa experiência de ser confrontado com a sua fragilidade, fraqueza, covardia, omissão. Se eu estou falando a pessoas que muitas vezes, em algum momento, deixaram de dar um eloquente testemunho do poder de Deus, é importante relembrar que estes não estão descartados, que não existe uma lata de lixo no reino de Deus onde eles sejam colocados, que para Deus não existem vasos que não possam ser restaurados. E é isso que a história de Marcos vai nos mostrar. E o nosso segundo ponto nessa noite é o poder restaurador de Deus. Depois de partir com Barnabé, Atos capítulo 15, versículo 39, João Marcos desaparece de cena. Por quantos anos? Por cerca de 10 anos. 10 anos. Parece pouco, mas não é. Imagine alguém sendo membro da igreja, sendo alguém frequente à igreja, sendo alguém envolvido nos trabalhos, de repente, por ter se acovardado diante de alguma responsabilidade, desaparecer da igreja. Não por um ano, não por 2, não por 3, mas por 10 anos. Qual seria a nossa reação? Excluído do rol de membros. Esse não volta mais. Era o diagnóstico que poderia ser o diagnóstico de todos sobre a vida de João Marcos. Esse não volta mais. Mas eu chamo a atenção para alguns relatos da Bíblia sobre João Marcos. Quando Paulo estava preso, sua primeira prisão sob os romanos, ele escreve algo lá em Colossenses capítulo 4, versículos 10 e 11. Se o Caio puder colocar, Colossenses 4, 10 e 11. Note, os irmãos, é uma saudação, mas vejam o que está presente nessa saudação. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sob quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Ora, o mesmo apóstolo Paulo que havia descartado a João Marcos na segunda viagem missionária, neste momento, quando preso pela primeira vez, ele informa que João Marcos estava com ele. E que se João Marcos fosse ter com os irmãos, era para ser bem recebido, era para ser acolhido. E que ele e outros irmãos que estavam com ele eram o lenitivo do apóstolo Paulo. Alguma coisa havia mudado na percepção de Paulo sobre João Marcos. Alguma coisa havia mudado nesses 10 anos. E isso aponta, meus queridos, para o poder restaurador de Deus. Deus pode, aqueles que se afastaram, se acovardaram, que negaram a Jesus, Deus pode ir ao encontro destas pessoas. Deus pode resgatar estas pessoas. Deus pode restaurar estas pessoas. Deus pode trazer essa ovelha de volta ao seu aprisco. Deus pode, e Deus faz isso. Tenho certeza, nenhum eleito de Deus vai se distanciar efetivamente e para sempre. O Senhor o trará de volta. Mas há uma segunda passagem na Escritura, 2 Timóteo 4, 9 a 11. Nessa passagem, Paulo estava preso pela segunda vez, e pela segunda e última vez. E ele estava triste. Por quê? Porque um dos seus condiscípulos
Demas o havia abandonado. Não como João Marcos, mas o havia abandonado porque havia amado mais o mundo do que o Evangelho. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E Demas era uma pessoa talvez importante para o apóstolo Paulo, e ele sente esse abandono, ele sente essa deserção, ele sente o fato de Demas ter amado mais ao mundo do que a Cristo e o Evangelho. Outros não estavam com Paulo porque estavam ocupados em missões, em seus respectivos campos de trabalho. E então Paulo faz um pedido singular. Notem, versículo 11: toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. O mesmo apóstolo que havia rejeitado a presença de João Marcos na segunda viagem missionária, agora o quer consigo nos seus últimos meses de vida. O quer consigo para ser o seu consolo em meio às algemas em sua prisão. O quer consigo nos seus últimos dias. Que glória é essa glória do poder restaurador de Deus. Se você que me ouve está distante na casa do Senhor e já não se julga filho mais, se você que me ouve falhou como discípulo de Cristo, se acovardou, deixou de confessar o nome dele diante dos homens, se você que me ouve está longe do aprisco do bom pastor, ouça a voz do pastor que quer te restaurar. O que transformou Marcos de um covarde e desertor espiritual em um dos cooperadores mais amados e valiosos para Paulo? A resposta é uma só: certamente o poder restaurador de Deus. Mas houve pessoas importantes nesse processo. Barnabé, também chamado de homem das consolações, aquele que restaurava pessoas, restaurava vidas, aquele que levava as pessoas de volta ao Senhor. Mas, meus amados, há um outro personagem singular na vida de João Marcos: Pedro. Pedro foi aquele que pregou o Evangelho a João Marcos. Pedro foi aquele que discipulou a João Marcos. Há evidências bíblicas de que existia uma profunda amizade entre Pedro e João Marcos. E quem entenderia mais a fragilidade humana do que Pedro? Quem era capaz de ter maior sensibilidade para com a fragilidade humana do que Pedro? Ora, Pedro, apesar de ter dito que seguiria Jesus Cristo até a morte se necessário, o negou, e o negou vergonhosamente por 3 vezes. Pedro sabia o que era ter boas intenções, decisões ousadas e fortes, mas se deparar com sua fragilidade. E Pedro conhecia também o poder restaurador de Deus. A Bíblia nos informa que Pedro, mesmo após ter visto a Jesus, e Jesus ter aparecido aos demais discípulos e às mulheres, Pedro tomou uma decisão. Pedro resolveu voltar a ser um pescador. E quando ele decidiu voltar a ser pescador, Jesus o aguardou na praia. E Jesus o aguardou na praia para quê? Para acolhê-lo. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. O Senhor estava em seu poder restaurando ao seu servo. Pedro havia sido graciosamente restaurado por Deus, e ele entendia que João Marcos precisava ser graciosamente restaurado pelo Senhor. Queridos, há poder restaurador em Deus. Como tem sido a nossa caminhada com Cristo? Será que alguma vez em nossa fragilidade nos acovardamos? Será que alguém já foi descartado como se não fosse filho de Deus e nem merecedor de confiança para continuar? Qual a nossa reação diante da experiência do nosso fracasso? Buscamos, como Pedro, lugar de arrependimento? Choramos amargamente pelos nossos pecados e pelas nossas atitudes? Buscamos esse poder restaurador de Deus? Queridos, Deus pode e Deus faz. Em seu poder Ele pode restaurar
vasos que estão quebrados e fazê-los vasos novos. Terceiro e último ponto: vasos novos para a glória de Deus. Esse nosso estudo, ele fundamenta-se em grande parte num livro de John MacArthur, intitulado 12 Heróis Improváveis. É um livro extraordinário e ele fala muito sobre João Marcos. E nesse livro, John MacArthur, ele conta a experiência de Henry Fleming. Henry Fleming foi um jovem que lutou na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. E num determinado momento, assustado com o rigor da batalha, ele decidiu abandonar o seu destacamento. Ele fugiu, ele desertou. No entanto, depois disso, ele ficou tão envergonhado da sua atitude, da sua covardia, que passou a achar-se indigno de continuar usando o distintivo como um soldado. Ele afirmava que se continuasse usando aquele distintivo como soldado, ele era o doloroso distintivo da sua desonra. E o que ele fez? Tomou a decisão de se reintegrar ao campo de batalha. E então lutou bravamente, honradamente, naquele campo de batalha. E ele relata: a partir de então, passou a sentir-se como um homem de verdade. Eu imagino o sentimento de Pedro após ter negado a Jesus. O que passou no coração de Pedro? Diz-nos a Bíblia que ele chorou, e chorou amargamente. Fico imaginando o que passou no coração de João Marcos após ter abandonado a Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Nota que se negar a servir a um país é crime. Se negar a servir um país numa guerra é deserção. E se é tão sério fazer isso diante de uma nação, muito mais sério é fazer isso diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Muito mais sério é fazer isto diante de Deus. Muito mais sério é nos negarmos a honrar o nome que Deus nos deu, de filhos e de cristãos. Há uma famosa história de Alexandre, que foi chamado a julgar um de seus soldados que havia desertado. E Alexandre era implacável com os soldados desertores. E então, quando ele chamou aquele jovem, pouca idade, ele olhou para os seus olhos e disse: o que você fez? É fato que você desertou do campo de batalha? Ele disse: sim, é fato que eu me acovardei. E Alexandre, olhando para aquele jovem, perguntou: como é o seu nome, jovem? E o jovem respondeu: Alexandre, Senhor. E então o semblante de Alexandre mudou. E com mais ênfase, e falando mais alto, Alexandre perguntou: como é o seu nome, jovem? E ele disse: Alexandre. E pela terceira vez, Alexandre perguntou: como é o seu nome, jovem? E ele disse: Alexandre, Senhor. E Alexandre, finalmente ele disse: jovem, mude as suas atitudes, ou mude o seu nome. Como é o nosso nome? Cristão, Senhor. Como é o nosso nome? Cristão, Senhor. Como é o nosso nome? Cristãos, Senhor. Meus amados, ou precisamos mudar nosso nome, as nossas atitudes, ou o nosso nome. Mas se porventura um soldado não encontra graça em Alexandre, nós podemos encontrar graça em Jesus. Pois aqueles que desertaram, se acovardaram, são chamados ao arrependimento, à conversão. E são chamados a serem reintegrados. Mais do que isso, são chamados a serem vasos de bênção nas mãos de Deus. Queridos, os desertores arrependidos são acolhidos pelo poder restaurador e transformador de Deus. Podem ser, sim, vasos novos para a honra e glória do Senhor. João Marcos não só acompanhou e serviu
no ministério do apóstolo Paulo, mas acompanhou e serviu também no ministério do apóstolo Pedro, dois grandes apóstolos de Jesus. Ele teve o privilégio de servi-los. Além disso, ele nos legou a preciosidade do segundo evangelho, Evangelho de Jesus conforme Marcos. O nome de Marcos não está no evangelho como o autor do evangelho. No entanto, existe um testemunho inequívoco da história de que Marcos foi aquele que escreveu este evangelho, o segundo evangelho. No mesmo livro de MacArthur, 12 Heróis Improváveis, ele afirma que um dos primeiros pais da igreja, para os irmãos entenderem, pais da igreja são aqueles que se constituem na segunda geração após os apóstolos, que tiveram contato com os apóstolos, talvez evangelizados e convertidos no ministério dos apóstolos, foram aqueles que lideraram a igreja após os apóstolos. Então, conforme MacArthur, neste livro 12 Heróis Improváveis, Papias, um dos primeiros pais da igreja, que viveu entre os anos 70 a 135, afirmou que o conteúdo do evangelho é proveniente da pregação de Pedro. Justino Mártir, no ano 100 a 165, outro pai da igreja, referiu-se ao evangelho de Marcos como as memórias de Pedro. Irineu, Orígenes e Clemente de Alexandria também atestam a mesma verdade. Ora, ele foi aquele usado pelo Espírito Santo, um homem santo, separado e usado pelo Espírito Santo, para nos legar o evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos. Segundo a tradição, e aqui é a história, João Marcos foi o fundador da igreja de Alexandria, no Egito, onde teria sofrido o martírio. Observaram? Vasos novos para a honra e glória do Senhor. Como dissemos, Pedro, ao negar Jesus, achou que a sua história com Cristo e como apóstolo havia se encerrado. Conforme o relato do evangelista João, apesar de Jesus ter aparecido a Maria Madalena e aos seus discípulos por 2 vezes, e até mesmo para o incrédulo Tomé, ele, conforme o capítulo 21 de João, resolveu voltar a ser pescador. Ele disse aos demais: eu vou pescar, e outros disseram: nós vamos contigo. Notem, não havia dúvidas para Pedro que Jesus havia ressuscitado. Não havia dúvida para Pedro de que a cruz havia sido o caminho escolhido por Deus para a redenção da humanidade. Mas Pedro ainda duvidava de que ele pudesse ser um apóstolo, de que pudesse ser restaurado, de que ele pudesse ser útil. Foi então Jesus que veio até ele por 3 vezes, confrontando a sua negação, perguntou: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Talvez Pedro, João Marcos, eu e vocês, por alguma coisa que nos aconteceu, por alguma coisa que achamos não ter cumprido o script que desejávamos, por alguma coisa que fizemos e que entristeceu ao nosso Deus, também estejamos nos achando indignos. Talvez estejamos duvidando da nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz que há poder restaurador em Deus. E mais do que poder restaurador, existe em Deus a possibilidade de sermos novos vasos, vasos de honra e glória para o seu reino. Concluindo, irmãos, tendo sido feitos filhos de Deus e transformados em novas criaturas, não nos envergonhemos de confessar o nome de Jesus Cristo diante dos homens. Façamos isto com coragem, ousadia, sem nos acovardarmos diante dos desafios. Mas segundo, se em nossa fragilidade, amados, nós falharmos, pode acontecer. Choremos as nossas falhas, choremos a nossa deserção, choremos a nossa covardia, busquemos lugar de arrependimento, porque há em Deus o poder para restaurar aqueles que se arrependem e se convertem. Terceiro lugar, creia nesse poder de restaurar, de transformar. Creia no perdão de Deus. Mas mais importante, mas também importante, se perdoe. Porque se o Senhor te perdoou, se perdoe também.
Em quarto lugar, há sempre a possibilidade de um novo recomeço. Há sempre a possibilidade de uma nova história. Deus transforma, Deus restaura, Deus faz vasos novos, onde haviam vasos quebrados, para a sua honra e para a sua glória. Curvem suas cabeças, vamos orar. Ó Deus, se alguém que ouviu esta mensagem nesta noite, em sua fragilidade negou ao Senhor, quando deveria confessá-lo, desertou quando deveria continuar firme em sua missão, se alguém deixou de dar um testemunho eloquente do Senhor, quando deveria dar esse testemunho, que haja lugar de arrependimento, que haja lugar de conversão, que haja lugar de confissão. Ó Deus, se alguém nesse momento está clamando pelo seu poder restaurador, venha ao encontro deste clamor, ó Deus. Restaura, renova, traz novo vigor, faz com que estes corações se aqueçam novamente com a Tua presença, torne a dar a eles a alegria da Tua salvação, Senhor. Ó Deus, e usa a estes que se aproximarem arrependidos do Teu altar, usa para honra e glória na sua vida, honra e glória do Teu nome. Usa, ó Deus, as suas vidas como testemunho do Teu poder restaurador, regenerador. Usa essas vidas, ó Deus, para que elas alcancem outras vidas e sejam bênçãos no Teu reino. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.